Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Seja bem-vindo ao nosso EvanirCast, o podcast do Pastor Evanir Vieira. Nós estamos entendendo sobre 7 segredos para você alcançar a sua vitória, o seu milagre. Pode ser qualquer milagre. A cura, restauração conjugal, o batismo com o Espírito Santo, uma libertação. Se você cumprir esses 7 segredos que a gente está ensinando, você consegue obter a sua vitória. Nós já aprendemos 5 e nós estamos no 6º segredo de hoje, que é abandonar o pecado. Muitas pessoas até creem na vitória, confessam a vitória, buscam, oram, confiam, não cometem praticamente nenhum erro. Mas, quando chega na questão do pecado, aí começa a andar no pecado e as coisas não acontecem. Por exemplo, uma pessoa vai à igreja, busca a cura, quando volta para casa espanca a mulher. Fica difícil a cura se manifestar. Você está entendendo? A pessoa quer prosperar na vida, mas fica roubando os outros. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Que se a gente não abandonar o pecado, as coisas não vão acontecer não, tá? Então, não se esqueça, você chegando aqui no YouTube, o que você tem que fazer? Deixar o seu like. Se você já conhece os nossos vídeos, sabe que eles são bons. Você aperta o like, você se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações. Vamos a um texto em Salmo 66, versículo de número 18, para a gente falar hoje sobre o segredo da vitória, que é abandonar o pecado. Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Bem, quando a gente começa a viver no pecado e não quer se arrepender, o Senhor para de nos ouvir. A gente vê isso na vida do rei Saul. Deus o ouvia, Deus dava vitória a ele, mas quando ele começou a entrar no pecado, Deus parou de falar com ele. Ele teve até que buscar um centro espírita, né, para poder o demônio falar com ele, porque Deus parou de falar com ele. Você lembra no episódio de Sansão também? Sansão matava 1000 homens com uma queixada de jumento. O homem era poderoso, mas daqui a pouco a força dele acabou, porque ele começou a vacilar, começou a fazer coisas que não deviam, né? E aí não vou entrar em detalhes, porque o estudo não é sobre Sansão, que o assunto é muito longo. Mas, quando nós começamos a viver no pecado, Deus para de falar conosco, o poder sai das nossas vidas, como saiu de Sansão, e ele foi derrotado por uma mulher, por Dalila, e os seus inimigos furaram os olhos dele. História muito triste. Então, que isso não aconteça conosco. Então, se a gente quer alguma coisa na vida, a gente tem que abandonar o pecado. Tem muita gente que tem pecado oculto. O que é isso? Que ninguém vê. Exemplo, mágoa. A pessoa vai na igreja, mas odeia a mãe, odeia o pai, odeia o ex-marido, odeia até o pastor. Tem gente que vai à igreja, mas com o coração pegando fogo em ódio, em vingança. Aí depois a pessoa fala assim, esse irmão era tão bonzinho e vai na igreja todo dia, mas tadinho, Deus não cura ele, eu não consigo entender por quê. Você não consegue, mas Deus consegue entender por quê. Porque o coração dele está sujo. Tem pessoas que têm inveja no coração, por exemplo. Não pode ver alguém prosperando, não pode ver alguém se casando, não pode ver alguém sendo usado por Deus, que já critica, já persegue. Isso é um pecado. Tem muitos outros tipos de pecado. Pecado não é só prostituição, não é só sair com a mulher dos outros. Tem muitos outros pecados, pecados de vícios. Por que aquela pessoa ficou doente, meu Deus? Ela fumava escondido, bebia escondido. Você que não sabe. Irmãos, uma coisa a gente tem que entender. Deus não é injusto. Se existem tribulações que não são tiradas da vida da pessoa, a culpa é de quem? De Deus é que não pode ser. A culpa é nossa. Então nós temos que examinar a nossa vida. Segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é necessário nós nos arrependermos. A gente tem que fazer um exame todo dia. Falar, Deus, me examine-se. Será que eu estou orgulhoso? Será que eu estou prepotente? Será que eu estou fofoqueiro? É verdade? Será que eu estou pegando aquilo que não é meu, olhando para aquilo que não me pertence? Será que eu estou deixando de ajudar as pessoas, que também é um pecado de omissão? Muitas pessoas não entendem isso. Por exemplo, o profeta Jonas, qual foi o pecado que ele cometeu para entrar na barriga do peixe? Pecado de omissão. Deus mandou ele pregar em Nínive, ele foi para Tarsis. Ele não quis ajudar ninguém. Quantas pessoas também não querem ajudar ninguém e estão cometendo um dos pecados mais graves do mundo, que é o pecado de egoísmo?
que é o de omissão. A pessoa vai na igreja, não cuida de ninguém, não quer dirigir célula, não quer pregar, não quer dar testemunho, não quer evangelizar. Então, para que serve essa pessoa? Essa pessoa não serve para nada, só para esquentar banco da igreja. Deus não nos chamou para isso. E o profeta Jonas não quis pregar, então ele entrou na barriga do peixe. Então, se a gente não quiser fazer o que Deus está mandando, a gente vai entrar na barriga do peixe. Ou seja, vai entrar em tribulações. E dali só sai se arrepender. O profeta Jonas só saiu dali, da barriga do peixe, porque ele se arrependeu. Então, se a gente quiser vitórias na vida, quer que Deus ouça as nossas orações, é tão bom a gente falar assim: doenças vão embora em nome de Jesus, e as doenças irem. Eu repreendo toda obra de feitiçaria. É a obra de feitiçaria embora. Não é gostoso isso? Ou não? Senhor, fala comigo, preciso ouvir a tua voz. Aí Deus fala com você em sonhos, usa alguém. Não é tão gostoso isso? Ou não é? Todo mundo sabe que é. Mas para isso acontecer, nós temos que abandonar o pecado. Deus é muito santo. Ele não pode conviver com o pecado dentro de nós. Nós precisamos eliminar o pecado na mente e no coração. E falar: Deus, arranca de mim esta maldade. Eu quero ajudar as pessoas, me ajuda. Eu tenho medo, Senhor, eu tenho vergonha, eu acho que eu não tenho sabedoria, mas contigo eu vou. Contigo eu vou fazer essa visita sim. Eu vou no hospital visitar essa pessoa, meu Deus. Eu vou dar o testemunho, mesmo que tremendo, eu sou muito tímido, Senhor. Minha mão treme, minha mão sua, mas eu vou dar porque eu quero te agradar. Aí você vai ver Deus te visitando com poder e glória. Quantas pessoas querem dons espirituais? Querem 5, 6 dons? Esses dias alguém me disse nas redes sociais: como é que eu faço para receber 9 dons? Meu irmão, primeiro recebe um, né? Usa um que você tem, depois recebe 2. Quer os 9? Você vai usar os 9? Se você não usar, você vai estar enterrando o talento. E quando você enterra talento, você tem um preço a se pagar. Tem pessoa que não sabe nem o que está pedindo. Tem pessoa que não cuida nem da família. Não cuida nem dos filhos. Não dá pensão para filho, não cuida da mulher, não cuida dos avós, não cuida do pai que está doente. E fica tirando onda na igreja que, não, porque eu sou muito fiel, porque Deus fecha comigo. Fecha nada. Por isso que a vida está toda atrasada. Deus não tem isso para nós. Então, se a gente quiser vitória na vida, além desses 5 passos que nós ensinamos nos vídeos passados, tem esse 6º passo, que é abandonar o pecado. Vamos abandonar o pecado? O salmista diz aqui: se eu no coração contemplar o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Então o Senhor não ouve, ou não atende, né? Ouvir ele ouve porque ele tem ouvido, né? Ele vai ouvir tudo. Aqui ele não atende, ele não me atenderia. Então, se a gente quer que Deus nos atenda, nos prospere, nos batize com o Espírito Santo, nos use poderosamente, vamos examinar nossa vida. Vamos abandonar o pecado e deixar o Senhor nos santificar a cada dia. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe no WhatsApp com todo mundo esse podcast, para que mais pessoas também consigam alcançar o sucesso. Tá bom? Então vamos andar em santidade. A gente só tem a ganhar com isso. Josué 3,5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Recebe essa palavra, essa profecia, que com certeza vai se tornar uma verdade na tua vida. Tá bom? Então, aqui no YouTube tem vários vídeos à sua disposição. Você digita Evanir Vieira aí, vão aparecer mais de 2.000 vídeos para você assistir, maratonar o dia inteiro e ser abençoado. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz!